Testemunho de fé e milagre. A cura da insuficiência pulmonar em uma reunião da Congregação Cristã no Brasil. O início de uma jornada de dor e esperança. Era uma tarde quente de outubro no interior de São Paulo, quando o jovem Mateus Oliveira, de apenas 22 anos, sentou-se à mesa da pequena cozinha de sua casa, olhando fixamente para o prato de comida que sua mãe, Dona Maria, havia preparado com tanto carinho. O arroz, o feijão e a carne moída, antes tão apetitosos, agora pareciam sem graça. Seu peito doía a cada respiração, como se um peso invisível o esmagasse por dentro. Os médicos haviam diagnosticado insuficiência pulmonar crônica, uma condição que, segundo eles, só pioraria com o tempo. Os remédios aliviavam um pouco, mas a sensação de sufocamento era constante, como se ele estivesse sempre à beira de um abismo. Filho, você precisa comer algo, Dona Maria disse, passando a mão enrugada sobre o rosto cansado do filho. Seus olhos, cheios de lágrimas contidas, revelavam o desespero de uma mãe que via o filho definhar a cada dia. Mateus tentou sorrir, mas até isso doía. Não tenho fome, mãe. Parece que nada mais tem sabor. Ele suspirou, apoiando os cotovelos na mesa e escondendo o rosto nas mãos. Os médicos falam em transplante, em oxigênio 24 horas. Como vou viver assim? Dona Maria apertou os lábios, contendo o choro. Ela era uma mulher de fé inabalável, membro há mais de 30 anos da Congregação Cristã no Brasil, CCB, e sabia que, além dos médicos, havia um que podia mudar aquela história. Mas como explicar isso ao filho, que apesar de ter sido criado na igreja, agora questionava tudo? Mateus, você sabe que Deus é maior do que qualquer doença. Lembra quando você era pequeno e orávamos juntos antes de dormir? O Senhor nunca nos abandonou. Ela segurou a mão do filho, que tremia levemente. Mateus abaixou a cabeça. Eu quero acreditar, mãe, mas é difícil. Cada respiração é uma luta. E se Deus não quiser me curar? Dona Maria não teve palavras naquele momento. Ela apenas apertou a mão do filho com mais força, enquanto uma lágrima escorria por seu rosto enrugado. A decisão de buscar a igreja. Nos dias seguintes, a condição de Mateus piorou. Ele passou a usar uma máscara de oxigênio mesmo dentro de casa, e as crises de falta de ar se tornaram mais frequentes. Seu pai, seu João, um homem simples e trabalhador, via o filho se apagar aos poucos e sentia um nó na garganta cada vez que o via lutar para respirar. Uma noite, depois de mais uma crise que quase o levou ao hospital, Dona Maria não aguentou mais. Ela se ajoelhou ao lado da cama do filho, que gemia de dor, e começou a orar em voz alta, com lágrimas caindo sobre o colchão. Senhor Jesus, o Senhor conhece o coração do meu filho. Ele está sofrendo, e eu não tenho mais forças. Mas o Senhor é poderoso. Se for da tua vontade, toca nele, cura essa doença, como curaste tantos outros na Bíblia. Em nome de Jesus, eu peço. Mateus, mesmo com dificuldade, abriu os olhos e viu a mãe ali, de joelhos, suplicando a Deus. Algo dentro dele se mexeu. Talvez fosse a última esperança. Mãe, ele sussurrou com a voz fraca. Leva-me à igreja. Quero ir à reunião. Dona Maria levantou-se rapidamente com os olhos brilhando. Você tem certeza, filho? Ele assentiu, mesmo sabendo que sair de casa seria um desafio. Mas algo dentro dele dizia que aquele era o momento. O dia da reunião, o encontro com a fé. O domingo chegou e Mateus, apoiado no braço do pai, entrou na sala de reuniões da CCB pela primeira vez em meses. O local era simples, mas cheio de uma atmosfera de paz. Os irmãos, ao vê-lo, aproximaram-se com carinho, alguns com lágrimas nos olhos. Irmão Paulo, um dos anciãos, abraçou-o fortemente. Mateus, meu irmão, que alegria ver você aqui. Deus é fiel, e Ele vai te abençoar hoje. Mateus sentou-se em uma das cadeiras da frente, próximo ao púlpito. Sua respiração ainda era difícil, mas ele sentia uma estranha calma. A reunião começou com hinos de louvor, e embora ele não conseguisse cantar, seu coração se encheu de uma esperança que há muito não sentia. Quando o irmão pregador subiu para ministrar a palavra, ele falou sobre a fé que move montanhas. Mateus 17h20. Suas palavras pareciam dirigidas diretamente a Mateus. Meus irmãos, muitas vezes passamos por provas que nos fazem duvidar, mas Deus não nos abandonou. Ele está aqui, neste momento, pronto para operar maravilhas. Precisamos apenas crer. Mateus fechou os olhos e sentiu uma lágrima escorrer. Será que Deus realmente pode me curar? O momento do milagre. Após a pregação, veio o momento das orações pelos enfermos. Irmãos e irmãs se aproximaram de Mateus, impuseram as mãos sobre ele e começaram a clamar a Deus em voz alta. Alguns choravam, outros exortavam com fé. Senhor Jesus, toca neste jovem. Restaura seus pulmões, como só o Senhor pode fazer.
Pela fé em seu nome, ele será curado. Mateus sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Sua respiração, que antes era pesada e dolorida, começou a ficar mais leve. Ele abriu os olhos, surpreso, e percebeu que não estava mais usando a máscara de oxigênio. Quando tentou respirar fundo, não sentiu dor. Glória a Deus! Alguém gritou. Ele levantou-se trêmulo e deu alguns passos. Não estava mais ofegante. Seu peito não doía mais. Os irmãos ao redor começaram a louvar a Deus em voz alta, alguns chorando de alegria. Mateus, você está curado. Irmão Paulo exclamou, abraçando-o. Deus operou um milagre aqui. Mateus caiu de joelhos, chorando sem parar. Senhor, eu não merecia, mas tu me curaste. A vida após o milagre. Um testemunho de fé. Nos dias seguintes, Mateus voltou ao médico para novos exames. Os resultados deixaram os profissionais de saúde atonitos. Seus pulmões estavam completamente sadios, sem qualquer sinal da doença que quase o levou à morte. Isso não tem explicação médica, disse o pneumologista, olhando os exames com incredulidade. Mateus sorriu. Tem sim, doutor. Deus me curou. Sua vida mudou completamente. Ele, que antes mal conseguia sair de casa, agora participava ativamente das reuniões, ajudava nos cultos e testemunhava sua cura para todos que precisavam de esperança. Sua mãe, Dona Maria, sempre dizia: Deus não só curou o corpo do meu filho, mas também renovou sua fé. Agora ele vive para servir ao Senhor. E assim, o jovem que quase perdeu a vida por uma doença sem cura tornou-se um testemunho vivo do poder de Deus, provando que onde a medicina falha, a fé triunfa. Detalhes do cotidiano na CCB, uma vida de devoção. As reuniões, um refúgio de paz. Todos os domingos, às 10 horas e às 18 horas, os irmãos da CCB se reuniam na sala de cultos, um espaço simples, mas cheio de significado. As paredes brancas, os bancos de madeira envernizada, o púlpito ao centro e a Bíblia aberta sobre a mesa eram símbolos de uma fé que resistia ao tempo. Antes de cada reunião, os irmãos mais velhos oravam em silêncio, pedindo a direção de Deus. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas em cânticos de louvor, como Glória a Cristo Jesus e Ó Deus, nosso Pai. A simplicidade do culto era tocante, nenhum show, nenhuma encenação, apenas corações sinceros buscando a presença de Deus. Mateus, agora curado, sentava-se sempre na primeira fileira, próximo aos anciãos. Ele levava sua Bíblia, uma edição antiga de capa preta que pertenceu a seu avô, e seguia cada leitura com atenção. Quando o irmão pregador falava sobre a cura divina, Mateus sentia uma gratidão profunda, lembrando-se de como Deus o havia livrado. As orações em família, o alicerce da fé. Em casa, a família Oliveira mantinha o hábito da oração. Todas as noites, antes de dormir, eles se reuniam na sala. Dona Maria, seu João, Mateus e sua irmã mais nova Ana. Eles se ajoelhavam ao lado do sofá e oravam juntos, agradecendo a Deus pelo dia e pedindo proteção. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por ter curado o nosso Mateus. Abençoa nossa família e nos dá forças para servir ao teu nome. Em nome de Jesus, amém. Dona Maria sempre encerrava com essa oração, e Mateus sentia uma paz indescritível ao ouvir as palavras da mãe. Às vezes, visitantes da igreja iam à sua casa para orações especiais. Era comum ver irmãos chegando com suas Bíblias, sentando-se na sala e lendo passagens de cura, como Tiago 5, 14, 15, orai uns pelos outros, para que sareis. Os estudos bíblicos, alimentando a alma. Todas as quartas-feiras à noite, acontecia o estudo bíblico na casa de algum irmão. Era um momento de aprendizado e comunhão. Os assuntos variavam. A segunda vinda de Cristo, a importância do batismo, a vida de fé dos primeiros cristãos. Mateus, agora mais envolvido, anotava tudo em um caderno. Ele queria entender cada detalhe da palavra de Deus. Uma vez, durante um estudo sobre a cura do paralítico em João 5, ele compartilhou seu testemunho. Irmãos, eu era como aquele homem junto ao tanque de Betesda. Esperava por um milagre, mas não sabia de onde viria. Até que na reunião, Deus me tocou. Não foi água, não foi medicina, foi a fé em Jesus. Os irmãos ouviram em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos. A fé deles era fortalecida a cada testemunho. As visitas aos enfermos, levar esperança. Mateus, agora livre da doença, sentia um chamado para ajudar outros que sofriam. Junto com o irmão Paulo, ele começou a visitar hospitais e casas de irmãos doentes, orando por eles e compartilhando sua história. Uma vez, eles foram visitar Dona Rosa, uma irmã idosa com câncer em estágio avançado. Ela estava fraca, mas seu rosto se iluminou ao ver Mateus. Meu filho, ouvi dizer que Deus te curou. Isso me dá esperança. Ela disse, segurando sua mão frágil.
Mateus orou por ela com lágrimas. Senhor Jesus, assim como tu me curaste, toca na irmã Rosa. Dá-lhe forças e, se for da tua vontade, restaura sua saúde. Em teu nome, amém. Dias depois, Dona Rosa teve uma melhora surpreendente, e os médicos ficaram admirados. Ela viveu mais 3 anos, sempre testificando. Deus ouviu as orações do Mateus. Desafios e provações, a fé em tempos difíceis. Nem tudo eram milagres imediatos. Havia momentos em que a fé era testada. Certa vez, um jovem da congregação, Lucas, foi diagnosticado com uma doença degenerativa. Os irmãos oraram, jejuaram, mas a condição dele piorava. Alguns começaram a questionar: por que Deus cura uns e não outros? Mateus, que já havia passado por essa dúvida, abordou o assunto em um testemunho na reunião. Irmãos, não sabemos os desígnios de Deus. Mas uma coisa eu sei, Ele nunca nos abandona. Mesmo que a cura não venha como esperamos, Ele nos dá força para suportar. Lucas pode não estar curado ainda, mas Deus está com ele. E um dia, seja aqui ou na glória, ele será livre do sofrimento. Suas palavras trouxeram consolo, lembrando a todos que a fé não é apenas sobre milagres, mas sobre confiança em Deus, mesmo na dor. O batismo, um novo começo. Depois de 1 ano de sua cura, Mateus sentiu no coração o desejo de ser batizado. Na CCB, o batismo é um ato solene, feito por imersão, após um período de preparação e reflexão. Na manhã do batismo, o tanque batismal, uma piscina simples coberta por um pano branco, foi preparado. Os irmãos se reuniram ao redor, cantando hinos. Quando chegou sua vez, Mateus desceu as escadas do tanque, vestido com uma túnica branca, símbolo de pureza. Irmão Paulo, que o havia acompanhado em sua jornada, fez a pergunta tradicional. Mateus Oliveira, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu por seus pecados? Mateus, com voz firme, respondeu: sim, irmão. Eu creio de todo o coração. Então, com as mãos postas em oração, irmão Paulo o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhando-o nas águas. Quando Mateus emergiu, uma alegria indescritível tomou conta dele. Os irmãos aplaudiram, e muitos choravam. Era o selo de uma vida transformada. A vida hoje, um servo de Deus. Hoje, 5 anos depois de sua cura, Mateus é um dos jovens mais ativos na congregação. Ele auxilia nos cultos, visita os doentes e compartilha sua história em outras cidades quando convidado. Sua mãe, Dona Maria, sempre diz: meu filho não foi curado apenas para si. Deus o livrou para que ele fosse uma luz para outros. Mateus casou-se com Larissa, uma jovem da mesma congregação, e juntos eles criam seus 2 filhos na fé. Toda noite, antes de dormir, eles oram com as crianças, ensinando-lhes desde cedo a confiar em Deus. Em suas palavras: eu já estive à beira da morte. Mas Deus me deu uma segunda chance. Agora, minha vida não é minha, é dele. E vou servir a ele até o último dia. Conclusão: um milagre que transcende o tempo. A história de Mateus Oliveira é mais do que um relato de cura física. É um testemunho de fé, perseverança e entrega. Em um mundo onde muitos buscam respostas na ciência, nos remédios ou na filosofia, ele encontrou a resposta em Deus. A Congregação Cristã no Brasil não oferece espetáculos, nem promessas vazias. Oferece uma fé simples, pura, baseada na Bíblia e na oração. E é nessa simplicidade que milagres acontecem. Mateus ainda sente, às vezes, uma pontada no peito, não de dor, mas de gratidão. Cada respiração que toma é um lembrete de que Deus é real, que Ele ouve, que Ele cura. E assim, uma vida que quase se apagou tornou-se um farol de esperança para todos que creem que com Deus, nada é impossível. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:08. Este testemunho é baseado em relatos reais de irmãos da CCB, adaptados para inspirar e fortalecer a fé.